Olá, eu me chamo Fernanda Oliveira, sou pedagoga e hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito importante. Talvez seja mais importante do que você pensa que ele é. E é sobre o tempo que a gente vai falar. E na verdade, por que eu pensei em falar sobre o tempo? Porque nesse momento, nesse contexto que estamos vivendo, a gente tem escutado falar muito sobre a disponibilidade de tempo e muitas outras pessoas falando sobre a escassez desse tempo. A gente está vivendo em pontos diferentes, alguns com muito tempo e outros com pouco tempo. E o que na verdade é muito e pouco tempo? Isso é muito relativo. É a maneira como você utiliza o seu tempo é que vai definir se você tem muito tempo ou pouco tempo. E isso não significa a quantidade de tarefas, mas significa a maneira como você vai conduzi-las. Ah, mas como assim, Fernanda? Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de ter muito tempo, vamos dizer assim, mas não estamos bem emocionalmente para que a gente possa usar com sabedoria esse tempo. Então a gente tem uma tendência de procrastinação. É claro, você não está bem emocionalmente, você está vivendo um período que é desafiador, às vezes você tem muita demanda em casa, muita demanda do trabalho e ainda assim você não consegue se organizar dentro dessas demandas. O que acontece? Isso acaba refletindo no seu tempo, na qualidade do seu tempo, da maneira como você vai utilizar o seu tempo. E o que é super importante que você entenda nesse momento? O fato de você não estar se sentindo bem, ele é um fato real. Então, antes de eu começar a executar as coisas que demandam a minha energia, eu preciso, e agora eu vou colocar como uma necessidade mesmo, é olhar para dentro de mim e poder perceber a maneira com a qual eu preciso aprender. É importante eu lidar, preciso aprender, é importante eu lidar com esses sentimentos e essas emoções. Por quê? Porque senão eu não consigo fazer nada. Então, como que eu vou lidar com isso? Qual é a melhor maneira de gerenciar o tempo? Em primeiro lugar, gerenciando suas emoções. Enquanto você não conseguir gerenciar suas emoções de uma maneira mais adequada, você olhando para as questões como fato e não como, na verdade, uma adversidade, um desafio maior do que muitas vezes ele se apresenta, você não vai conseguir organizar o seu tempo. Porque esses pensamentos eles vão permear pela sua cabeça a todo momento e esses pensamentos eles geram emoções que fazem com que você tenha esse tipo de comportamento. Então, vou citar um exemplo. Muitas pessoas às vezes se sentem muito mal, então perpassam pela cabeça dela muitos pensamentos negativos, pensamentos ansiosos, pensamentos de tristeza, depressivos. Isso faz com que gere uma emoção, que é uma emoção da tristeza, da raiva, da procrastinação, aquela coisa pesada que muitas vezes não te fazem sair da cama, que é o comportamento. Então você tende a procrastinar. Então o que é super efetivo? Como mudar isso, Fernanda? Como é que a gente pode mudar esse quadro, vamos dizer assim? É super desafiador. Eu super entendo quanto é desafiador a gente mudar um padrão de comportamento. Entendo porque eu vivo isso na minha realidade, isso é real pra mim. Muitas vezes eu tenho um padrão de comportamento com o qual eu não estou mais satisfeita, mas ainda assim é um desafio muito grande para mim mudar. Mas o que eu preciso, vamos dizer, o que é importante olhar nesse momento? Eu vou focar naquilo que eu tenho como habilidade. Quando eu foco nas minhas habilidades, eu gero pensamentos melhores e gero emoções melhores. Então eu vou escolher dentro do meu dia o momento que o melhor momento é quando você acorda, para que você faça uma reflexão sobre as suas habilidades. Quais são as habilidades que me deixam bem? O que é que eu faço de melhor que é uma qualidade em mim? Pense nessa qualidade nesse dia. Agradeça essa qualidade ao universo, ao seu Deus, aquilo que você acredita de mais importante, a sua espiritualidade. Agradeça essa qualidade e você vai se propor a fazer uma atividade da qual você se sinta muito bem, pelo menos uma. Por quê? Porque quanto mais atividades a gente faça que nos gerem prazer, que façam a gente bem,
mais energia a gente tem para fazer as atividades que são desafiadoras, mais energia a gente tem para lidar melhor com o outro, mais energia a gente tem para administrar o tempo do nosso filho, por exemplo. E aí eu pergunto para você, às vezes uma dor sua é não conseguir um tempo de qualidade com seu filho, é não conseguir sentar com ele para estudar, para ouvi-lo, para contar uma história. Mas o quanto que você dedica um tempo a você mesma? Lembra que eu sempre falo que a educação perpassa antes de tudo por nós mesmos, antes da gente conseguir educar o outro? Isso é real. A educação ela é muito mais comportamental do que verbal, é muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Então, se você não consegue reservar no seu dia um tempo para você se cuidar, para você, mesmo que esse tempo seja menos de 1 hora, de 5 minutos, para que você fale palavras positivas para você, para que você se olhe no espelho com amor, com empatia, com carinho, dificilmente você vai conseguir fazer isso com o outro. E se você consegue fazer isso com o outro, você tende a fazer mais pelo outro do que por você mesmo. Isso muitas vezes pode gerar em você um mal-estar, uma baixa autoestima. Então, o quanto que o tempo ele é importante para que a gente possa se organizar emocionalmente, para que a gente possa entender as nossas necessidades e as necessidades das nossas crianças. Esse tempo, ele é um tempo, ele precisa ser um tempo de qualidade para nós. Por quê? Porque muitas vezes eu vou cobrar do meu filho que ele tenha um tempo para ele, que ele tenha um tempo para estudar, que ele tenha um tempo para se dedicar às brincadeiras, à família, aos amigos. Mas o quanto eu faço isso por mim? O quanto que eu estou atenta a administrar esse tempo, cobrando uma administração do outro que eu ainda não tenho. Então, na verdade, a importância do tempo é como que a gente vai gerir essas emoções, esse sentimento, esse autocuidado, essa autorresponsabilidade para que a gente faça da nossa vida, do nosso processo, um lugar mais confortável, mais leve. Não que ele não vá ter desafios ou que eu todo dia eu chego aqui disposta a escrever, vamos dizer assim, falando da minha experiência, 10 páginas de um livro, então escrever, vamos dizer, fazer 20 vídeos para vocês. Não, tem dias que são extremamente desafiadores também para mim. Mas o quanto é de energia que eu coloco nisso para que seja bom para mim e para vocês e que eu possa ajudar para que isso também me faça bem, porque o que a gente faz também faz bem pra gente e muito bem. Então é uma reflexão sobre como você tem utilizado seu tempo. De que maneira você encontra nesse tempo, nessa rotina louca muitas vezes e sufocante, sobrecarregada, um momento para que você se escute, para que você se centre, vamos dizer assim. Então pense na importância do tempo. Eu vou colocar no feed também 4 dicas para que você possa colocar em prática a questão do tempo, da administração do tempo, gerenciando melhor seu tempo e encontrando também melhor momentos para que você possa se observar e observar as suas emoções. E, consequentemente, isso vai acontecer com quem está à volta de você. Tá bom? Super beijo para você.